Um jovem encontra um senhor de idade e lhe pergunta: Ei, o senhor está lembrado de mim? E o senhor de idade disse: Não lembro de você não, meu jovem. Então o jovem disse: Eu era seu aluno, eu fui seu aluno na escola. E o professor então pergunta: Olha que bacana, hein? E o que você anda fazendo? O que você vive do que hoje? Faz o que para viver, meu caro jovem? E o jovem respondeu: Bem, eu me tornei professor. Eu também me tornei professor. Ah, que bom, como eu? Poxa vida. Sim, professor, na verdade, eu me tornei professor porque o Senhor me inspirou. E ele, assim, curioso, né? Aquele velho senhor, já curioso, perguntou ao jovem: O que foi? Qual foi o momento que a minha pessoa, o meu exemplo, te inspirou a também se tornar um professor? E aí aquele jovem professor começou a contar a sua história. Sabe, professor, um dia, um amigo meu, que era estudante lá da mesma sala nossa, chegou na sala de aula, todo alegre, ostentando um relógio novo que ele tinha ganhado. Era um relógio bonito, caro. E eu fiquei com tanta inveja daquele relógio e eu decidi que eu queria aquele relógio para mim. E aí, professor, na hora do intervalo, eu roubei o relógio. Sem que ele percebesse, eu tirei da bolsa que ele tinha guardado. Para jogar bola, ele guardou na mochila, eu fui lá e roubei o relógio do meu colega de classe. Logo depois, o meu amigo notou o roubo e imediatamente foi contar para o senhor, que era o professor aquele dia. Então, quando voltou do intervalo, o senhor parou a aula e disse: O relógio de um dos colegas de classe foi roubado na aula de hoje. Por favor, quem roubou, devolva agora. Eu não devolvi, primeiro porque eu não queria, segundo porque eu teria muita vergonha de me expor ali diante dos meus colegas. Foi nesse momento que o senhor fechou a porta da sala e disse que ia passar de carteira em carteira, vasculhando os nossos bolsos, as nossas mochilas, até encontrarmos o relógio. Mas com um detalhe: o senhor pediu para que todos os alunos fechassem os olhos neste momento, para que ninguém visse quando o senhor encontrasse quem tinha sido o ladrão. E aí então, nós fechamos os olhos e o senhor foi de bolso em bolso, de mochila em mochila, até quando chegou diante de mim. Encontrou o relógio na minha mochila, pegou de volta e continuou procurando no bolso dos outros colegas, como se não tivesse encontrado. No final, o senhor disse para a turma: todos abram os olhos, já temos o relógio. E naquele momento o senhor não disse, o senhor não expôs quem havia roubado o relógio. E daquele dia em diante, o senhor nunca disse nada e nunca mais tocou no assunto. Nunca disse e nem contou para a turma quem roubou o relógio. E daquele dia em diante, o senhor nunca me tratou com desprezo, com indiferença, com olhar de reprovação. Naquele dia, professor, o senhor salvou minha dignidade. Foi o dia mais vergonhoso da minha vida, mas também foi o dia em que eu tomei a decisão de que jamais me tornaria uma pessoa má, que não me tornaria um ladrão, e mesmo sem o senhor dizer nada para mim, mas aquele dia, o seu exemplo e a sua lição de moral, eu recebi a mensagem. E graças ao Senhor, eu entendi o que é ser um professor, é ser um educador. E educar para a vida,
para as coisas corretas. Naquele momento, o velho professor, já assim, entendendo a situação, e o jovem lhe pergunta: o senhor se lembra desse episódio, professor? Eu me lembro como se fosse hoje, disse o jovem. E o professor respondeu: olha, do episódio eu lembro, mas eu não sabia que era você, porque enquanto eu passava de carteira em carteira, eu também fechei os olhos. Por essa ele não esperava, né? Aprendamos, filhos e filhas, com essa história sobre vida, aprendizados, erros e acertos, dar a oportunidade de quem um dia errou a recomeçar, dar a oportunidade de quem um dia vacilou, aprender com o próprio erro a não querer mais aquilo para a sua vida. Eis a grande lição que todos nós devemos colocar em prática. A nossa tendência é atacar, reprovar, condenar, humilhar, expor publicamente, linchar. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que o coração de Jesus é assim. Não que ele é conivente, não que ele passa a mão na cabeça de quem erra e diz está tudo bem, não. Mas é como ele disse para aquela mulher adúltera pega em adultério: eu não te condeno, levante-se e vai, e de hoje em diante não tornes a pecar. Assim é essa misericórdia de Deus para conosco, desconcertante, que muitas vezes nos constrange. Como São Paulo vai dizer, o amor de Deus nos constrange. E quantas vezes temos dificuldade de expressar esse amor de misericórdia na vida das pessoas. Às vezes até expressamos na vida de alguns, somos seletistas, Temos as nossas preferências, mas como é difícil, muitas vezes, amar e ter misericórdia com aqueles que achamos que não merecem. E como diz a música do Padre Fábio, justamente aqueles que nós não queríamos ao nosso lado, são aqueles que talvez Jesus hoje estaria ao lado deles. São os preferidos de Jesus. Pensemos nisso e vivamos a nossa semana com um pouco mais de compaixão e de misericórdia.